O sol ainda não tinha subido completamente sobre as colinas de Évora, mas a luz já entrava pela janela da cozinha como se quisesse participar da conversa. Inês estava sentada à mesa de madeira antiga, girando lentamente uma chávena de café entre as mãos. O cheiro era forte, amargo, familiar, o mesmo cheiro que acompanhara toda a sua infância naquela casa. Pai, ela disse finalmente, quebrando o silêncio. Eu não esperava que fosse assim. Miguel, sentado em frente a ela, levantou os olhos do caderno grosso que sempre carregava. As páginas estavam cheias de anotações, esquemas, números e desenhos feitos à mão. Ele sorriu de leve, como alguém que já sabia exatamente o que ela ia dizer. Maior do que imaginavas? Perguntou, apoiando os cotovelos na mesa. Inês respirou fundo. Muito maior. Lá fora o terreno se estendia até onde a vista alcançava. Tubulações discretas serpenteavam entre oliveiras antigas, tanques enterrados refletiam a luz do amanhecer e pequenos sensores piscavam em silêncio. Não havia barulho de máquinas pesadas, nem desperdício visível. Tudo parecia organizado demais. Miguel fechou o caderno com cuidado. Quando falamos em água, filha, não falamos apenas em economia. Falamos em futuro. Inês tinha voltado a Portugal depois de 8 anos em Barcelona, onde trabalhara como arquiteta urbana. Cidades modernas, projetos ambiciosos, discursos cheios de palavras bonitas. Mas ali, naquela propriedade herdada do avô, o pai tinha criado algo que ninguém comentava nas conferências internacionais. Isto não é só uma quinta, ela disse, olhando pela janela. É um sistema inteiro. Miguel assentiu. Um sistema que começou com medo. Ela franziu a testa. Medo. Medo de não haver água suficiente. Medo de ver a terra morrer devagar. Medo de depender de promessas vazias. Ele levantou-se e fez sinal para que ela o seguisse. Caminharam para fora. O ar da manhã era fresco, quase úmido, algo raro nos últimos anos. Miguel parou perto de um pequeno reservatório coberto por plantas. Tudo o que vês aqui foi pensado para não chamar atenção, disse ele. Porque as melhores mudanças são silenciosas. Inês ajoelhou-se e tocou a superfície fria do reservatório. Em Barcelona, projetos assim demorariam décadas a serem aprovados. Aqui demoraram décadas a serem ignorados, respondeu Miguel. Ela sorriu, mas havia algo pesado no olhar. E agora? Por que me chamaste de volta? Miguel demorou a responder. O vento mexia as folhas das oliveiras e por um instante parecia que a terra inteira escutava. Porque isto cresceu mais do que eu esperava, disse ele finalmente. E já não me pertence só a mim. Inês sentiu um arrepio. Estás a dizer que... Estou a dizer que há interesses. Pessoas a observar. Algumas curiosas. Outras nem tanto. Ela levantou-se devagar. Pai, estás a falar de quê exatamente? Miguel olhou diretamente para ela. De escolhas. E de consequências. Ao longe, um carro parou junto ao portão da propriedade. Inês seguiu o olhar do pai. Tens visitas tão cedo? Miguel não respondeu de imediato. Parece que a nossa conversa vai ter de continuar mais tarde. Enquanto o carro avançava lentamente pelo caminho de terra, Inês percebeu que aquela viagem não era apenas um regresso às origens. Era o início de algo que mudaria muito mais do que ela imaginara. E pela primeira vez desde que chegara, sentiu que talvez nunca mais pudesse voltar à vida que deixara para trás. O carro era preto, limpo demais para um caminho de terra como aquele. Parou a poucos metros de Miguel e Inês, levantando uma pequena nuvem de pó que demorou a assentar, como se também ela quisesse ouvir o que seria dito. Do banco do passageiro saiu uma mulher de cerca de 40 anos, cabelo preso num coque simples, óculos escuros que só retirou depois de observar toda a propriedade com atenção quase cirúrgica. Miguel Azevedo, finalmente, disse ela, estendendo a mão. Sou Helena Duarte. Miguel apertou a mão sem sorrir. Não me lembro de a ter convidado. Helena inclinou ligeiramente a cabeça, um gesto educado, mas ensaiado. Projetos como o seu raramente precisam de convite. Eles chamam atenção sozinhos. Inês sentiu o estômago apertar. Atenção de quem? Helena voltou-se para ela, avaliando-a rapidamente. Imagino que seja a filha. A arquiteta de Barcelona. Ex-arquiteta, respondeu Inês, seca.
Ainda melhor, disse Helena. Pessoas que mudam de caminho costumam ver mais longe. Miguel cruzou os braços. Seja direta. Não temos muito tempo. Helena respirou fundo e apontou para os sensores espalhados entre as oliveiras. O que o senhor construiu aqui não é apenas eficiente. É replicável. Em escala nacional. E aí está o problema, respondeu Miguel. Escala chama controlo. Helena sorriu. Chama investimento. Proteção. Visibilidade. Inês interveio. Ou apropriação. O sorriso de Helena vacilou por um segundo. Depende de quem conta a história. Caminharam juntos pela propriedade. Helena fazia perguntas precisas: volumes de retenção, perdas por evaporação, ciclos de reutilização. Miguel respondia apenas o necessário. Inês percebia ali uma dança antiga, alguém que quer comprar e alguém que não quer vender. O sul do país está a secar, disse Helena, parando junto a um tanque subterrâneo. Se isto funcionar aqui, pode funcionar em todo o Alentejo. Ou pode ser destruído por decisões erradas, respondeu Miguel. Helena aproximou-se um pouco mais. É por isso que estamos aqui antes de outros. Estamos? Perguntou Inês. Governo, consórcios, fundos europeus, respondeu Helena. Nomes diferentes, mesma urgência. O silêncio caiu pesado. Ao longe, um motor agrícola arrancou noutra propriedade, lembrando que o mundo não esperava por dilemas morais. Querem números, não pessoas, disse Miguel. Este sistema foi feito para respeitar a terra, não para explorá-la. Helena colocou os óculos novamente. A terra não se importa com intenções, Miguel. Só com resultados. Inês sentiu algo mudar dentro de si. E se dissermos não? Helena olhou-a demoradamente. Então alguém dirá sim. Com ou sem vocês. Quando o carro se foi embora, o silêncio parecia ainda maior do que antes. Pai, Inês começou. Isto é maior do que pensavas. Miguel fechou os olhos por um instante. É exatamente isso que me assusta. Ele caminhou até à velha casa e abriu uma gaveta escondida. De lá tirou mapas antigos, documentos, contratos nunca assinados. Há coisas que ainda não te contei, disse ele. Sobre o teu avô. Sobre esta terra. E sobre porque nunca registámos oficialmente o sistema. Inês sentou-se devagar. Estás a dizer que isto tudo não é totalmente legal? Miguel não respondeu de imediato. Estou a dizer que a água sempre foi poder. E quem controla a água controla o futuro. Do lado de fora, o sol já estava alto. Inês percebeu que a escolha que se aproximava não seria apenas técnica ou familiar, seria política, ética e profundamente pessoal. A gaveta ficou aberta como uma ferida antiga que finalmente decidira mostrar-se. Inês passou os dedos pelos mapas amarelados, sentindo o relevo das linhas desenhadas à mão. Não eram apenas plantas técnicas, eram histórias comprimidas em papel. O avô António nunca confiou em escritórios, disse Miguel, sentando-se à mesa da sala. Confiava na terra e nas pessoas que a escutavam. Inês levantou um dos mapas. Isto não segue nenhum padrão moderno. Porque não foi feito para agradar a engenheiros, respondeu Miguel. Foi feito para sobreviver. Ele apontou para uma marca a lápis, quase apagada. Aqui havia uma nascente. Secou nos anos 90. O que vês agora é o que o teu avô imaginou quando percebeu que a água ia desaparecer. Inês sentiu um nó na garganta. Nunca me falaste disto. Porque não era a tua luta, disse Miguel. Até agora. Ela caminhou até à janela. Lá fora a propriedade parecia tranquila, mas agora cada tubo e cada sensor carregavam um peso diferente. Helena disse que outros dirão sim, murmurou Inês. Mesmo sem nós. Miguel levantou-se com dificuldade. Por isso, nunca registámos o sistema. Oficialmente, ele não existe. Pai, isso é perigoso. É proteção, corrigiu ele. Enquanto não existir no papel, não pode ser tomado. Inês virou-se bruscamente. Ou defendido. O silêncio entre eles não era de raiva, mas de reconhecimento. Ambos sabiam que estavam certos e errados. Em Barcelona, começou Inês, vi projetos lindos morrerem em gavetas porque alguém não assinou um papel.
Mas também vi comunidades destruídas porque alguém assinou rápido demais. Miguel assentiu. A água ensina paciência. Eles passaram a tarde inteira a rever documentos. Contratos recusados, propostas ignoradas, cartas nunca respondidas. Havia também algo mais, recortes de jornal sobre conflitos de água em outras regiões, nomes sublinhados, datas marcadas. Estavas a preparar-te para isto há anos, disse Inês. Esperava estar errado, respondeu Miguel. Quando a noite caiu, sentaram-se no alpendre. O céu do Alentejo estava limpo, pesado de estrelas. Se aceitarmos ajuda, disse Inês, perdemos o controlo. Se recusarmos, respondeu Miguel, podemos perder tudo. Ela fechou os olhos por um instante. E se mostrarmos outra forma? Miguel olhou para ela com atenção renovada. Outra forma como? Transparência seletiva. Comunidade. Não vender o sistema, mas o método. Ensinar sem entregar. Miguel sorriu pela primeira vez naquele dia. Sempre foste teimosa. Aprendi com o avô, respondeu ela. Um som distante de passos interrompeu o momento. Do escuro surgiu Tomás, o vizinho, agricultor desde criança. Desculpem a hora, disse ele. Mas ouvi dizer que gente de Lisboa andou por aqui. Miguel suspirou. As notícias viajam rápido. Tomás aproximou-se. Se eles vierem buscar a água, não vão levar só a vossa. Vão levar a nossa também. Inês sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. Não era mais um projeto familiar. Era uma decisão coletiva. Amanhã, disse ela, vamos reunir todos. Miguel e Tomás olharam para ela. Se isto é maior do que imaginávamos, continuou, então também precisa de mais vozes. O vento passou entre as oliveiras, como um acordo silencioso. A reunião aconteceu no antigo celeiro, onde antes guardavam ferramentas enferrujadas e sacos de ração. Agora cadeiras improvisadas formavam um círculo irregular. As pessoas chegaram aos poucos, agricultores, uma professora primária, 2 jovens que tinham regressado recentemente de Lisboa, rostos marcados pelo sol e pela desconfiança. Inês ficou de pé no centro. Sentiu o peso dos olhares antes mesmo de falar. Obrigada por terem vindo, começou. Não vos chamamos para vender nada. Chamamos para decidir juntos. O murmúrio atravessou o celeiro. Tomás cruzou os braços, atento. Rita, a professora, inclinou-se para a frente. Decidir o quê, exatamente? Perguntou ela. Miguel deu um passo à frente, a voz firme apesar da idade. A nossa água está a ser observada. Não por curiosidade, mas por necessidade. E quando a necessidade cresce, o respeito diminui. Um agricultor mais velho, Manuel, levantou-se devagar. Já vimos isso antes. Prometem investimento, depois vêm as regras. No fim, ficamos a pedir autorização para regar a própria terra. Inês assentiu. É por isso que não estamos a negociar em segredo. Se houver um sim, será coletivo. Se houver um não, também. E se não nos deixarem escolher? Perguntou um dos jovens. O silêncio respondeu por eles. Então teremos de mostrar que isto não pertence a um nome, disse Inês. Pertence a um lugar. Ela explicou o sistema em palavras simples: retenção, reaproveitamento, respeito pelos ciclos naturais. Não escondeu riscos nem interesses externos. Falou como arquiteta e como filha daquela terra. Não podemos impedir o mundo de mudar, concluiu. Mas podemos decidir como mudamos com ele. As discussões seguiram noite adentro. Medo misturava-se com esperança. Havia quem quisesse aceitar apoio, quem defendesse resistência total, quem apenas quisesse continuar a viver em paz. Quando a reunião terminou, nada estava resolvido, mas algo tinha mudado. Do lado de fora, Miguel aproximou-se de Inês. Fizeste o certo. Não sei, respondeu ela. Só sei que agora não estamos sozinhos. No dia seguinte, Helena Duarte voltou. Desta vez, encontrou o portão aberto e várias pessoas à espera. Isto é novo, comentou ela, olhando em redor. Inês deu um passo à frente. Não negociamos sozinhos. Helena respirou fundo. O tempo não joga a vosso favor. Nem sempre, respondeu Miguel. Às vezes o tempo revela quem tem pressa demais.
Helena olhou para os rostos determinados. Vou precisar de respostas em breve. Vai precisar de escutar, disse Inês. Quando o carro se afastou, Tomás aproximou-se. Achas mesmo que podemos vencer isto? Inês olhou para a terra, para as oliveiras, para os tanques silenciosos. Não sei se é vencer. Talvez seja resistir o suficiente para mudar as regras. Ao longe, nuvens começaram a formar-se. Um sinal raro naquela época. Vai chover, murmurou Miguel. Inês sorriu, cansada. A água ainda está do nosso lado. Mas, no fundo, ela sabia, a chuva trazia vida e também tempestade. A chuva caiu durante a noite, curta mas intensa, como se quisesse deixar uma assinatura antes de desaparecer novamente. Pela manhã, o cheiro da terra molhada espalhava-se pela propriedade, trazendo uma sensação antiga de alívio e alerta ao mesmo tempo. Inês observava os dados no ecrã do portátil. Os sensores tinham registado cada gota, cada minuto. O sistema respondeu melhor do que prevíamos, disse ela. Miguel aproximou-se, apoiando-se na mesa. A terra agradece quando é tratada como parceira. Mas a tranquilidade durou pouco. Pai chamou Inês, apontando para o telemóvel. Isto já não é discreto. Uma notícia local começava a circular: projeto hídrico inovador no interior do Alentejo desperta interesse nacional. Não havia nomes, mas as imagens aéreas diziam tudo. Alguém falou demais, murmurou Miguel. No mesmo dia, chegaram e-mails, chamadas, pedidos de visita. Universidades, empresas, associações ambientais. E, entre eles, mensagens menos claras, exigindo reuniões urgentes. Transparência tem preço, disse Tomás ao ler uma das mensagens. Agora todos querem um pedaço. Inês sentia-se dividida. Se fecharmos as portas, confirmamos suspeitas. Se abrirmos demais, perdemos controlo. Miguel passou a mão pelo rosto cansado. O erro foi pensar que podíamos escolher o ritmo. À tarde, Helena ligou. Precisamos falar. Hoje? Encontraram-se em Beja, num café discreto longe de olhares curiosos. Helena parecia menos segura. O que vocês fizeram, começou ela, mudou o tom. Agora isto não é só um projeto. É um símbolo. Símbolos não se compram, respondeu Inês. Mas são facilmente destruídos, disse Helena, em voz baixa. Há pressões para declarar a área de interesse estratégico. Miguel ficou imóvel. Isso significa expropriação. Helena assentiu. Com compensação, claro. Inês sentiu raiva subir. Compensação não compra uma comunidade. Helena inclinou-se para a frente. Estou a tentar ganhar tempo. Mas vocês precisam decidir se querem estar dentro ou fora. O regresso foi silencioso. Ao chegar, encontraram pessoas reunidas junto ao celeiro. Rita segurava o telemóvel. Estão a dizer que a terra pode ser tomada, disse ela. É verdade. Miguel respirou fundo. É uma possibilidade. O murmúrio transformou-se em vozes sobrepostas. Medo, indignação, cansaço. Inês subiu num banco improvisado. Ouçam-me. Ninguém vai decidir por nós em silêncio. Se vierem, que venham à luz do dia. E se falharmos? Perguntou alguém. Ela hesitou por um segundo. Então falharemos juntos. Mas não entregaremos isto sem lutar. Naquela noite, Inês escreveu durante horas. Um manifesto simples, claro, assinado por todos. Não contra o progresso, mas a favor da autonomia. Não contra o Estado, mas contra decisões sem pessoas. Miguel observava em silêncio. Tens a certeza? Inês levantou os olhos. Não. Mas tenho convicção. Quando o documento foi partilhado, espalhou-se rápido demais para ser contido. Apoios surgiram de lugares inesperados. Críticas também. E no meio disso tudo, Inês percebeu que já não era apenas filha, arquiteta ou mediadora. Tinha-se tornado voz. O aviso chegou numa manhã fria, entregue por um funcionário que evitava contato visual. O envelope oficial pesado demais para o que continha. Miguel abriu devagar. Área sob avaliação para interesse público, leu em voz alta. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, mas de confirmação. Então é assim, murmurou Tomás.
Primeiro avaliam. Depois decidem. Inês sentou-se à mesa, o manifesto ainda aberto no portátil. Não podem avançar sem audição pública. Podem tentar, respondeu Miguel. A lei tem atalhos. Nos dias seguintes, advogados voluntários apareceram, enviados por associações ambientais. Trouxeram termos técnicos, prazos, possibilidades de recurso. Nada era simples. Tudo era urgente. Se aceitar integrar o projeto nacional, explicou uma advogada, mantém alguma autonomia. Se recusarem, o risco aumenta. Autonomia condicionada não é autonomia, disse Rita. Inês sentia o peso das palavras crescer. Precisamos mostrar que o valor aqui não é só técnico, é social. Decidiram abrir a propriedade. Visitas guiadas, explicações públicas, dados acessíveis. Crianças das escolas locais caminharam entre as oliveiras, agricultores de outras regiões fizeram perguntas práticas, jornalistas ouviram histórias em vez de discursos. Miguel observava com orgulho contido. O teu avô nunca imaginou isto. Talvez imaginasse, respondeu Inês. Só não teve tempo. Uma semana depois, Helena voltou, desta vez sem carro oficial. Caminhou pela propriedade como quem se despede. A pressão é enorme, confessou. Mas vocês criaram algo difícil de apagar. E tu? Perguntou Inês. De que lado estás? Helena sorriu, cansada. Do lado que ainda acredita que a lei pode servir pessoas. Às vezes. Na audiência pública, o celeiro voltou a encher-se. Desta vez, câmaras, microfones, representantes do governo. Inês falou sem notas. Esta terra não é um recurso isolado, disse ela. É um exemplo vivo de como comunidades podem cuidar do que lhes garante futuro. Miguel falou depois, com voz firme. A água não é apenas um bem estratégico. É memória, trabalho, identidade. As perguntas foram duras. As respostas, honestas. Quando terminou, ninguém aplaudiu. Mas ninguém saiu indiferente. Naquela noite, sentaram-se juntos, exaustos. Seja qual for o resultado, disse Miguel, fizemos o que era certo. Inês olhou para o céu escuro. O difícil agora é esperar. Ao longe, um trovão ecoou prometendo mais chuva. Ou mais conflito. A decisão não chegou com fanfarra. Não houve discursos nem câmaras. Apenas um documento digital enviado ao início da tarde, numa linguagem seca e cuidadosa. Miguel leu em silêncio. Depois voltou a ler. Não vão expropriar, disse finalmente. Inês sentiu o ar voltar aos pulmões. Como? Classificaram a área como Zona de Gestão Comunitária Experimental, respondeu ele. É raro. Tomás soltou uma gargalhada curta, quase incrédula. Quer dizer que vencemos. Miguel abanou a cabeça. Quer dizer que ganhamos tempo. E responsabilidade. Nos dias seguintes, a vida não voltou ao que era antes, transformou-se. Técnicos vieram, mas como observadores. Universidades enviaram estudantes, não contratos. O sistema continuou a crescer, mas com regras definidas pela própria comunidade. Inês caminhava pela propriedade numa manhã clara quando encontrou Helena junto a um dos tanques. Vim dizer adeus, disse ela. Pelo menos por agora. Não parece um fim, respondeu Inês. Helena sorriu. É uma mudança. Para todos nós. Antes de partir, deixou um cartão simples. Se algum dia precisares de alguém do lado de lá, que ainda se lembre de pessoas. Miguel decidiu reduzir o ritmo. Passava mais tempo a ensinar do que a gerir. As crianças chamavam-lhe o Senhor da Água. Numa tarde tranquila, Inês sentou-se no mesmo lugar onde tudo começara, a chávena de café entre as mãos. Pai, disse ela, sorrindo. É mesmo maior do que eu imaginava. Miguel olhou em redor, a terra viva, as pessoas, o silêncio saudável. Ainda bem. Inês percebeu então que não tinha voltado para salvar nada. Tinha voltado para pertencer. E a água, paciente como sempre, continuaria ali, não como poder, mas como pacto.